Nosso assunto, o comércio mundial. Denise Campos de Toledo aqui nos estúdios, um convidado no Jornal da Manhã, Denise. Exatamente, Tiago. Nós vamos conversar agora com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, da OMC, o Roberto Azevedo, que deve se reunir em breve com Donald Trump para discutir a questão da OMC, do tribunal que julga, disputas entre os países. Os Estados Unidos acabaram vetando a indicação de juízes, isso levou à suspensão das atividades, mas nós tivemos na sexta-feira representantes de 17 países, inclusive Brasil, União Europeia e China, defendendo um trabalho provisório, um tribunal provisório. Doutor Roberto Azevedo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês todos. Bom, então eu queria a sua avaliação em relação a essa possibilidade de um tribunal provisório, reunindo aí vários países que já são membros da OMC, para evitar a suspensão das atividades e depois o seu possível encontro com Donald Trump a respeito disso também. Claro, a primeira coisa a dizer é que esse tribunal provisório, essa instância provisória que está sendo articulada por vários membros, é uma coisa positiva. Eu vejo de uma maneira... É o direito deles, na verdade, é uma maneira pragmática de você tratar de uma situação. Não é o ideal por vários motivos, inclusive porque os americanos estariam de fora. É a maior economia do mundo, um grande parceiro comercial da maior parte dos membros da OMC e, portanto, é uma pena que eles não estejam participando disso. Porém, isso é apenas, vamos dizer assim, um mecanismo interino, quer dizer, nós não abandonamos os esforços de encontrar uma solução permanente para o mecanismo de solução de controvérsias da OMC, que, enfim, incorpora todos os membros. Esse é apenas um mecanismo paliativo, vamos dizer assim, enquanto encontramos uma solução mais definitiva. Agora, doutor Roberto, assim como aconteceu nas negociações com a China, os Estados Unidos também se colocam meio como vítimas de decisões e referentes à OMC, disputas comerciais, alegando, Trump disse isso em Davos, que a OMC sempre tratou muito mal os Estados Unidos. O senhor vê possibilidade de entendimento com o governo norte-americano no sentido de fazer com que o tribunal comece a trabalhar normalmente, lembrando que esse tribunal é importante para decisões, por exemplo, em relação a tarifas que são impostas, restrições, barreiras comerciais, para garantir uma fluidez maior do comércio internacional, não é? Exatamente. É difícil dizer. Eu não quero fazer nem especular sobre como que essas conversas vão avançar, com que velocidade. O contato em Davos foi muito bom, eu tive uma conversa muito honesta, muito franca com o presidente Trump. Ele colocou as dificuldades deles, as críticas que nós todos já conhecemos quais são, né? Com relação ao OMC e ao próprio mecanismo de solução de controvérsia, mas foi uma conversa genérica, superficial, não foi uma coisa muito aprofundada nem técnica, como nem poderia ser em se tratando de um chefe de Estado. Mas o que ficou claro foi a vontade política da parte dele de encontrar soluções, ou pelo menos encontrar um caminho para fazer as mudanças necessárias na OMC, que ele gostaria de ver e que muitos membros concordam que a OMC tem que se atualizar, tem que se reformar. Eu mesmo tenho dito isso desde o meu primeiro dia no escritório, aqui em Genebra, que a OMC precisa se modernizar. Agora, como? É claro, cada um pensa de uma maneira diferente. O que é modernização para um é um retrocesso para outro. Então, é uma coisa que tem que ser discutida entre todos os membros, para chegarmos a um entendimento de como avançar. Roberto, bom dia. O senhor acha que é um avanço que pode ser rápido ao longo desse ano de 2020 ou o senhor acha que são mudanças mais demoradas para que se aceite essas mudanças? Depende do assunto. Alguns eu acho que nós temos condições de fazer com maior celeridade, outros não. Depende do que nós estamos falando. Eu acho que seria razoável ter uma abordagem relativamente pragmática, quer dizer, as coisas que nós achamos que nós conseguimos resolver e avançar de uma maneira mais célere, nós botamos na frente. Vamos tentar essas aqui primeiro, vamos tentar fazer isso aqui e ver se nós conseguimos avançar e encontrar soluções para aquilo. As outras que transformam de uma maneira ainda mais profunda o sistema, eu acho que a gente tem que colocar para um segundo momento, né? No acordo com a China não teve lá o Phase 1, a fase 1 e agora virar a fase 2, talvez seja uma coisa mais ou menos assim que se precisa fazer também com
com relação ao OMC. Agora, falando dessa questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, trouxe um certo alívio exatamente o acordo, a primeira fase, só que ainda há projeções bastante modestas quanto ao desempenho da economia global, ficou uma certa preocupação com o novo conflito entre Irã e Estados Unidos e tem agora até o coronavírus que está afetando aí as projeções para o mundo todo em termos de atividade. O que se pode esperar para 2020 em termos de andamento mesmo do comércio? As nossas projeções não são as mais otimistas, não. Nós tivemos, para o ano passado, ainda não confirmamos essa projeção, porque os dados ainda não estão disponíveis, 1,2% de crescimento do comércio mundial, o que é muito pouco. 1,2% está bem abaixo da média histórica, que se situa em torno de 4%, 5%. Nós estamos, para este ano, um pouquinho mais otimistas, algo em torno de 2,7%. E claro que esse número tem uma faixa, né, varia um pouco entre, 1% para cima, 1% para baixo, mas é um valor melhor do que o do ano passado, mas continua também abaixo da média histórica. Isso tudo porque, na nossa perspectiva pelo menos, há uma incerteza muito grande no meio dos negócios, ou seja, os investidores, de uma maneira geral, eles procuram um pouco de previsibilidade no que vai acontecer com os investimentos deles. Na medida em que você tem guerras comerciais, tarifas, essas coisas todas, elas introduzem uma incerteza enorme e rupturas nas cadeias de fornecimento, de maneira às vezes imprevisível. Às vezes você adota medidas e não se dá conta de que muitas vezes você está prejudicando a sua própria indústria doméstica, né, que está sendo alimentada por produtos e insumos de países que são afetados indiretamente por essas medidas todas. Isso para dizer que o clima de investimento não é muito propício, e sem investimento não há crescimento, não há desenvolvimento, não há criação de empregos. Estão todos hoje muito cautelosos. As medidas de estímulo fiscal e monetário que têm sido adotadas mundo afora vão ajudar. No caso norte-americano, por exemplo, com o corte dos impostos, isso vai ajudar a acelerar a economia americana, que está sendo um pouco um motorzinho da economia mundial neste momento. Algumas economias emergentes, né, estão apresentando números melhores, o Brasil é um deles. Então, há sinais positivos, o que significa que isso melhora com relação ao ano passado. Mas numa perspectiva de mais médio e longo prazo, o clima ainda não é muito bom devido a essas incertezas todas que eu falei há pouco. E nós temos vários governos questionando muito a globalização. Nós temos o Brexit, que vai começar a valer agora a partir de um acordo. Também, na prática, vai impor algumas restrições, uma recomposição aí das negociações. E o Brasil, em particular, vem tentando vários acordos. Eu sei que o senhor, apesar de ser brasileiro, não gosta de falar especificamente de Brasil, mas o Brasil está contando com o reforço do andamento global para poder expandir os negócios, ampliar exportações. Qual a sua avaliação em relação a essa perspectiva? Acho que o Brasil faz muito bem em procurar estabelecer vínculos mais estreitos com os grandes mercados consumidores. Acho que a economia brasileira, de uma certa forma, tradicionalmente tem se comportado de maneira um pouco fechada. Há espaço para abrir mais, para aumentar a competitividade, para aumentar a possibilidade de uma participação maior do Brasil no comércio internacional. Essas coisas não são óbvias, não são fáceis, sempre tem elementos de tensão e de ruptura em termos de economia interna, mas no longo prazo, uma abertura maior eu acho que é um passo positivo, é uma coisa que já devia estar acontecendo, aliás, há muito tempo no Brasil. Um mercado fechado, ele leva a ineficiências, leva a um custo maior para não só as empresas brasileiras, né, que precisam de maior eficiência na sua capacidade produtiva, mas também para o consumidor e o cidadão brasileiro, que termina tendo o seu salário diminuído, vamos dizer assim, com o aumento dos custos que o fechamento da economia provoca de uma certa forma. Mas é uma equação complexa, o importante é ter a determinação de trilhar esse caminho, e acho que essa determinação está aí, está presente, e acho que é boa. Nós conversamos direto de Genebra com Roberto Azevedo, que é diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia.
É um prazer enorme ter falado com vocês. Até a próxima.